Olá, Paula, tudo bem? Olá, Rita, um prazer ter você aqui com a gente. Jaime, obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente tem um tema super interessante. Oi, Bia. Rita, adorei sua mensagem, viu? Você me deixou muito feliz. Oi, Zé, tudo bem? Saudade de você, Zé. Oi, Camila. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar com uma live super interessante com o Caio, que foi aluno do PJT, sobre o voto de qualidade ADIs. Afinal, esse tema não acaba, né? Toda hora tem uma novidade. Oi, Vitória. Oi, Tamires. E hoje a gente vai estar abordando um pouquinho mais sobre essa questão de contrabando legislativo. Tem, não tem? Qual é, né? Oi, Daniele. Tudo bem, querida? A Dani, que fez com a gente a live na semana passada. Eu adoro esse quadro de segunda-feira, que a gente traz tantas pessoas queridas do PJT, que a gente trabalhou todos, né? Seja diretamente no Olá, tudo bem? Gente, eu não sei falar o seu nome. É Freitrich? É alemão? Oi, Cristiane. Oi, Sandra. Oi, Ju. Saudade de você também, hein, meninas? Estava desaparecida. Tô dizendo que eu adoro esse quadro de segunda-feira porque eu consigo matar a saudade de vocês do PJT. Oi, Felipe, Nath, Cordeiro. Sejam super bem-vindos. A gente vai estar falando hoje de um tema que não acaba, que é votos de qualidade, né? Toda hora você tem um novo capítulo surgindo aí, principalmente com relação à questão das ADIs que estão no Supremo, né? Que foram distribuídas ao ministro Marco Aurélio. Então, realmente, com certeza, a Dani foi ótimo. Hoje também a gente tem o Caio aí, que já está chegando. Deixa eu já colocar ele aqui com a gente. Espera aí. Pronto. Caio já está conectando. Olha o Caio aí. Olá, Caio, tudo bem? E aí, tudo bom, Micaela? Tudo Muito ótimo. obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, para a gente debater esse tema, como você disse, realmente importante. Já começaram a sair algumas decisões mencionando a nova legislação, então é sempre bom a gente atualizar todo mundo sobre o assunto. Olha, é um prazer muito grande, Caio, ter você aqui. Para quem não conhece, Caio é advogado, foi aluno do PJT, né? Participou inclusive com a gente do PJT lá em Madrid, que também foi sensacional, né? Muito bom. Então, ele vem aqui justamente passar um pouco sobre um tema e numa outra visão, justamente das ADIs, porque a gente já fez uma live sobre votos de qualidade, mas falando, tinha acabado de sair a lei, né? Então a gente nem entrou muito nos desdobramentos, como é que estava sendo tratado o tema no judiciário. E hoje, justamente, o Caio veio dar essa visão, que a gente ainda não tratou. Bom, Caio, eu vou passar a bola para você começar a dar um overview sobre esse assunto para o pessoal que está assistindo. Combinado? Tá, claro. Realmente é muito bom a gente pegar esse assunto depois que ele já está um pouco maduro, né? A gente vai mencionar alguns artigos que foram escritos ao longo dessa live, porque a gente consegue, além de toda a questão teórica por trás, da possibilidade, da condicionalidade ou não do voto de qualidade em si, a gente consegue entrar de forma mais específica no próprio trâmite legislativo, porque a forma com que chegou à conclusão, a redação final do artigo 28 da 13988, nos dá alguns indícios, né, nos dá algumas conclusões sobre quais argumentos são utilizados para tentar combater essa nova legislação e quais podem ser utilizados pelos contribuintes buscando aplicação imediata nos casos em que já houve o voto de qualidade na esfera administrativa e hoje ele é discutido na esfera judicial. Todo mundo está familiarizado com o tema, então não preciso me aprofundar muito nas leituras dos dispositivos. Mas pelo menos esse do artigo 28 a gente vai lembrar, né, que a 13988 ela é a conversão da MP 899, que tratava do contribuinte legal, né, da transação de crédito tributário de responsabilidade da PGFN e da Fazenda Nacional, não uma espécie, né, a regulamentação do artigo 171 do CTN, a negociação extrajudicial entre o fisco e o contribuinte. No bojo da conversão dessa MP em lei, o que foi feito através do projeto
de conversão em lei número 2 de 2020, foi inserido o artigo 20, foi criado esse artigo 28, que insere na 10522 o artigo 19, dígito E, fazendo menção ao parágrafo 9º do artigo 70, do artigo 25 do decreto 7235. A redação fala que, em caso de empate no julgamento do processo administrativo, de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Né? Essa inclusão ocorreu através da emenda aglutinativa número 1, inserida na hora da discussão no plenário na Câmara dos Deputados, depois de elaborada o parecer da comissão mista, e a redação dessa emenda aglutinativa é justamente a redação que está no artigo 28. Só que ela é completamente diferente da redação da emenda número 9, a qual ela aglutinou. Né? A emenda aglutinativa número 1 ela é o fruto da aglutinação entre as emendas número 9 e 162. A emenda número 9 tinha uma redação muito interessante, porque ela, ao invés de extinguir, entre aspas, extinguir o voto de qualidade, ela determinava a substituição da multa de ofício pela multa de mora em casos dirimidos pelo voto de qualidade. Né? Então era uma espécie de aplicação do artigo 112 do CTN, e que faz muito sentido, né? Porque em caso de dúvida você retirava a aplicação, a sanção, e você incluía a multa de mora. O problema é que, lendo a emenda 162, a gente vê que não tem nenhum nexo com o voto de qualidade. Ela trata da base de cálculo para a definição do valor global do bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária aduaneira. Então, a emenda aglutinativa, que deveria, em tese, aglutinar, como diz o nome, reunir, fundir duas emendas separadas, ela, ao fazê-lo, ela alterou a redação completamente da emenda número 9. Né? E isso... Eu queria até aproveitar esse momento justamente para, primeiro, parabenizar a Fábio, que acabou de entrar, Breno, Marcelo, que está aí com a gente também, Walter Lobato, que também está aí, todo mundo que está nos seguindo, Marília Cavalinho, um monte de gente está dando oi para você, parabenizando pela live. E, nesse momento, pergunto eu a você, existiu contrabando legislativo ou não? Todo mundo adora falar sobre esse tema. Eu confesso que eu morri de rir com essa expressão, contrabando legislativo. Morri de rir. A gente é criativo para criar expressões no direito, realmente. E aí eu queria ver contigo o que você acha. Houve ou não rolou contrabando legislativo? Não, meio forte, né? Contrabando legislativo, o termo é bem forte. Eu acho que há sim a inconstitucionalidade formal da forma com que foi incluída essa legislação. Por quê? Primeiro tem um problema de técnica legislativa, que talvez não dê asa à inconstitucionalidade, mas é bom chamar a atenção, porque o regimento interno ele dá uma definição muito clara do que é uma emenda aglutinativa. E o que foi feito não foi uma emenda aglutinativa, foi uma emenda substitutiva. Né? O parágrafo 3º do artigo 118 do regimento interno da Câmara fala: emenda aglutinativa é que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com um texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Não houve. Né? As emendas estão separadas. Na emenda aglutinativa há inserções de textos legais diferentes, e a emenda substitutiva que fala que é apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando substitutivo quando há alterar substancial ou formalmente. Então, houve a substituição formal. Então, uma questão técnica legislativa, o que já dá indício que tinha uma coisa errada por aí. E quando você olha à luz da ADI 5127, né, que baseia os argumentos de inconstitucionalidade formal de todas as ADIs, eu pelo menos, acho que você tem que abranger muito o escopo do que você entende como pertinência temática, né, para poder falar que tem alguma entre essa alteração e a MP. Por quê? O que ficou decidido na ADI 5127? O STF entendeu, naquele caso, que nos procedimentos de conversão de MP em lei, você não pode incluir dispositivos estranhos à matéria original da MP, ao objeto a qual ela se propunha. Né? No caso da ADI 5127, o que foi analisado? Foi incluído um dispositivo
para extinguir uma profissão de técnico em contabilidade de nível médio, dentro de uma MP que tratava de muitos assuntos, instituía diversos regimes especiais, prorrogava benefício fiscal, mas o objeto não era aquele, né? Uma medida boa para você verificar qual é o objeto é você sempre recorrer à exposição de motivos. E a exposição de motivos da 899, ela é bem clara, ela fala assim, peguei um trecho, ela fala suprir a ausência de regulamentação no âmbito federal do disposto no artigo 171 do CTN e de disposições que viabilizem a autocomposição em causas de natureza fiscal. Eu acho muito complicado você tentar argumentar que o fim do voto de qualidade, vamos tratar como se fosse o fim do voto de qualidade, há uma ferramenta, uma regulamentação totalmente estranha a ela, né? Ainda que você fale, trata-se da relação entre contribuinte e FIIs, pode falar que os dois tangenciam a extinção do crédito fiscal. Ainda assim, você começa a abrir muito o guarda-chuva, né? O guarda-chuva que era pequenininho vira um familhão de R$15 na Uruguaiana. Então, não dá muito para você expor isso. Até porque a gente tem que sempre ser muito, assim, a gente tem que manter um padrão de argumentação mínimo. Então, se eu estou falando que a ADI pode ser interpretada dessa forma, a gente vai estar legitimando argumentos contrários ao contribuinte no fundo. A gente tem que sempre tentar pensar sobre esse aspecto também. Então, eu acho sim que há inconstitucionalidade formal nesse assunto, principalmente em função da ausência de pertinência temática entre o que foi introduzido, né, que é a inclusão do 19E na 10522, e a pretensão original da MP. Beleza, e haveria essa ausência de pertinência, mesmo que a técnica legislativa estivesse correta. Ainda na redação da emenda 9, que falava da mudança do voto de qualidade para a multa de mora, da multa de ofício para a multa de mora em função do voto de qualidade, ainda assim haveria ausência de pertinência temática, ainda que fosse uma boa ideia. Concordo contigo. Eu queria até aproveitar esse momento para te pedir o seguinte: dá uma visão geral do que compõe essas ADIs que foram, na verdade, interpostas, agora propostas, na verdade, em razão dessa nova redação, né? Porque, sem dúvida, no meu sentido, o grande calcanhar de Aquiles dessa mudança está nessa inconstitucionalidade formal que você acabou de pontuar. Muito bem. Agora, seria interessante o pessoal aqui, que não teve tempo de ler, entender o que está sendo colocado ali. Tá. Atualmente, nós temos 3 ações diretas de inconstitucionalidade no STF. A primeira que foi ajuizada é a 6399, da própria Procuradoria-Geral da República, que, quando finalizado o trâmite legislativo no Congresso Nacional, enviou um pedido de um ofício para o presidente da República para que fosse feito o veto sobre esse assunto, e que não foi atendido. E a segunda foi a ADI 6403 do PSC, e a última foi a 6415 da ANFIP, né, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Todas elas, de uma forma ou de outra, elas falam do contrabando legislativo, trazem o 5127, trazem uma outra ADI anterior a 5127, que reafirma o julgamento desse paradigma. E todos, quando falam da inconstitucionalidade material, eles falam da perda de soberania, do princípio da legalidade, resumidamente, falando em resumo que o Estado estaria perdendo o seu poder de autotutela ao abre aspas, delegar o controle final aos interesses privados, né? É aquele assunto que que sempre foi dito, muita gente já disse. Se você admite que o fim do voto de qualidade você está entregando tudo para a esfera privada, então você tem que admitir que hoje não tem nada de paritário no CARF, totalmente entrega aos interesses arrecadatórios da Fazenda Nacional. Então não faz muito sentido, sim, esses argumentos de inconstitucionalidade material, né? Eles também tratam
do prejuízo horário que vai gerar, da prevalência, como eu já disse, do interesse público e interesse privado. E na inconstitucionalidade formal, tem alguns, eu até separei aqui, uns argumentos um pouco diferentes, além dessa questão da ausência de pertinência temática. A ADI do PSC, ela fala que, da forma com que foi redigido, o fim do voto de qualidade, mais pela inclusão na 13988, feriria a reserva de lei complementar, porque você estaria tratando de matéria de... você estaria estendendo indevidamente o artigo 112, que só poderia fazer referência à infração penal, à multa, né? Porque você estaria extinguindo totalmente o crédito tributário, ao invés de só extinguir a multa em caso de dúvida. Eu achei interessante, achei criativo, sobretudo, né? E é um dos argumentos diferentes, além dessa pertinência temática. Outros também aí são mais questões de técnica legislativa do que inconstitucionalidade propriamente dita. Porque há na resolução do Congresso Nacional número 2 de 2020 a previsão de que essas emendas, qualquer emenda da MP tem que ser apresentada em até 6 dias da sua publicação no DO. E, naturalmente, a emenda aglutinativa, por ter sido proposta posteriormente a esse momento das emendas, né, foi feita lá na hora do plenário, na hora do julgamento, olha, na hora da sessão dos votos da MP, das emendas, foi feito posteriormente esse prazo de 6 dias. E também a ausência de parecer da comissão mista, porque, como eu disse, essa emenda foi feita no plenário, depois de todos os pareceres. Se você vai lá no Congresso Nacional, onde tem todos os documentos sobre isso, é muito difícil você achar a emenda aglutinativa, porque ela está depois dos pareceres. Você só vê a redação do artigo 19, do artigo 28, depois que você vê o parecer final, em que magicamente aparece ali a redação dada pela emenda aglutinativa número 1. Então, além dos argumentos materiais e formais, tem essas questões de técnica legislativa, o que demonstra um pouco, na minha opinião pessoal, como já foi arquitetada essa inclusão do artigo 28, né? A emenda número 9 foi feita daquela forma, não foi à toa, porque muito bem poderia ter tido esse texto desde a emenda número 9, nada impedia. Então, me parece que foi feito um lobby muito forte aí para poder ter essa redação sem que muita atenção fosse chamada para essa manobra, entre aspas. E na verdade a gente tem, Caio, cada vez mais uma consequência complicada com relação a uma possível inconstitucionalidade disso, por quê, né? Isso caiu na mão do Marco Aurélio, está tudo com o Marco Aurélio aplicou o artigo 12. Artigo 12 da Lei 9868 é aquele que prevê um rito sumário, mas na prática, na verdade, esse rito sumário não existe, né? Tem várias coisas que foi aplicado o artigo 12 e não foi dado liminar, que ficam 2, 3, 4, 5 anos para você julgar o mérito da lei e não julga. E nesse período as decisões estão sendo tomadas, a lei está sendo aplicada. A grande sorte é que o contencioso administrativo ficou suspenso até o final de maio, em razão da pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, assim, eu acho que a partir de agora é que a gente vai começar a ver os reflexos efetivos da aplicação ou não dessa lei em relação ao contencioso administrativo. E eu queria saber de você, o que você acha com relação a essa possibilidade de retroação da norma? Porque agora está posta a norma e não conseguir, e não tendo se obtido uma liminar para suspender os efeitos dela, a discussão começa. Quais serão os efeitos dela, né? Ou seja, ela retroage, ela não retroage, ela aplica imediatamente, qual a natureza dessa norma? Aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. A gente tem 3 argumentos básicos que a gente consegue trazer. O primeiro é que, até em função de como foi feito o trâmite legislativo, você pode argumentar que não houve a revogação do parágrafo 9º do artigo 25 do decreto 7235, né? Não tendo havido essa revogação, é possível o argumento de que a legislação nova, essa introdução,
ela tem caráter interpretativo, porque ela veio só a corroborar o entendimento doutrinário dos contribuintes de que o voto de qualidade não poderia ser utilizado. A gente tem que lembrar também que o voto de qualidade no CARF não é um voto de desempate, né? É um voto de qualidade. O presidente da turma, se for o último a votar, a situação ali está 4-3 para o contribuinte. Ele empata e, ao mesmo tempo, desempata. Então, a gente pode muito bem argumentar que aplica-se ao caso, então, o artigo 106 do inciso 1 do CTN, que essa norma tem natureza interpretativa. Até porque, de novo, na forma que ela foi redigida, ela deixa a entender que ela não se aplicaria a todos os casos do CARF, né? Porque quando você pega a redação dela, ela fala, deixa eu abrir aspas aqui para não me enrolar, mas ela fala assim, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário. Você pode interpretar isso entendendo que é só nos casos de lançamento de ofício, auto de infração, notificação de lançamento. Isso seria aplicável aos casos de manifestação de conformidade, por exemplo? Já vi pessoas, o Sérgio André Rocha, se não me engano, levantou essa bola numa live que eu vi com ele, ou no workshop que eu fiz com ele. Então, se tem esse tipo de entendimento, se você pode levantar a bola para não aplicação da norma de forma integral ao voto de qualidade, é mais um elemento para ela ser interpretativa, né? Porque o Congresso poderia muito bem ter falado que não existe mais voto de qualidade. Não o fazendo, ele abre brecha para você aplicar o 106, inciso 1º, inciso 1. O outro argumento, que talvez seja mais forte do que esse, porque, a rigor, o que houve foi a extinção do voto de qualidade, ainda está pendente aprofundamento da discussão, mas a rigor foi isso que aconteceu. Tem o argumento do inciso 2 do artigo 106, linear, porque quando fala que retroage a norma quando legislação nova deixar de considerar reputar tal auto como infração. Porque a partir do momento em que, nesses casos de contencioso administrativo tributário, o débito ele se constitui definitivamente com o trânsito em julgado no processo, e o trânsito em julgado, o resultado final, ele só existe em função de ter sido proferido o voto de qualidade, o voto de qualidade ele se torna parte indissociável não do crédito tributário, óbvio, mas das premissas que levaram àquela conclusão. Só existe infração porque existe o voto de qualidade. Se você parte desse princípio, que a condição definitiva do débito só existe por conta de uma técnica de julgamento que não existe mais, então a certeza de liquidez que aquela CDA tem pela presunção relativa legal, ela não existe mais. Então é um argumento que pode ser utilizado também para falar que o débito constituído única e exclusivamente por causa do voto de qualidade, ele não deveria subsistir, em função da aplicação também do 112. E o último argumento é o argumento de cunho constitucional, que em função do inciso 40 do artigo 5º da Constituição, que fala que a lei penal retroagirá em benefício do réu, há entendimento do STJ que esse dispositivo ele tem que ser interpretado de forma mais abrangente. Inclusive tem um caso que eu vou falar aqui, qual é o número dele, para as pessoas poderem procurar, que trata inclusive de processo administrativo sancionador, dando a entender que esse dispositivo ele tem que ser aplicado a qualquer caso administrativo de verificação de infração e combinação de penalidade, como é o processo administrativo tributário. É o RMS alguma coisa, que eu não achei aqui ainda. É o RMS 37031, de São Paulo, julgado em fevereiro de 2018 pela primeira turma. E o próprio STF, no RE 596152 de São Paulo, julgado em outubro de 2011, no voto vista do Carlos Aires Brito, ele fala que o ideal
que você tem que dar a interpretação mais elástica, agora entre aspas, interpretação mais elástica ou tecnicamente generosa como forma de você atender à eficácia plena do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E, inclusive, esse dispositivo é o que é mencionado pelo Augusto Aras, PGR, quando ele manda o ofício para o presidente pedindo que seja realizado o veto. Então, não é só uma construção dos contribuintes, né? A própria PGR, que é a parte interessada do outro lado, ela tem plena noção que esse é um argumento totalmente válido e até certo ponto previsível de que vai ser utilizado. Isso é um fato, né? Eu te confesso duas coisas, que uma das coisas que mais me preocupou quando se discutiu, e quando a gente fala de votos de qualidade, existe toda essa emoção na discussão do voto de qualidade de ambas as partes, por uma questão muito clara, como o contencioso tributário está mal parado, né? Porque, na verdade, o contribuinte ele tem perdido muitas questões importantes pelo voto de qualidade, onde há, de fato, um empate para a Fazenda. Então, toda aquela argumentação de neutralidade e parcialidade, ela acaba se afastando, infelizmente, porque isso tem sido uma questão que os dados mostram, não é a gente. E, na verdade, é assim por quê? Porque a gente está justamente como algumas pessoas que defendem o fim do voto de qualidade deixam de forma expressa, que, na verdade, o contencioso administrativo seria para arrecadação, e não é. Né? Então, existe um desvirtuamento muito grande da lógica do contencioso administrativo, que, na verdade, ele é formado justamente com base no princípio da autotutela, para você gerar a possibilidade de uma revisão do ato pela administração pública e evitar uma judicialização desnecessária, e não como órgão arrecadatório. Então, isso me deixa um pouco tensa, principalmente quando se fala, e o ofício do Aras falou muito nesse sentido, não, milhares de ações ações penais vão deixar de seguir. Né? O próprio Moro, à época, disse que isso seria um estímulo à impunidade, quando, na realidade, algumas coisas a gente já tinha, independentemente da alteração do voto de qualidade, que, infelizmente, elas não estavam sendo levadas a efeito pelo contencioso administrativo. A primeira delas é a seguinte: se existe um empate na votação, e é assim, né? A aplicação do antigo voto de qualidade, na verdade, era um empate na votação, decidido duplamente pelo presidente da sessão, que era da Fazenda Nacional, simplesmente já não se poderia ter uma ação. E por que a gente não poderia ter uma ação penal? Porque não haveria caracterização de dolo ali. Crime contra a ordem tributária, inegavelmente, eu tenho que ter dolo. Se eu tenho empate na votação com relação, inclusive, à existência de infração à legislação tributária, ou seja, se o tributo era devido ou não, eu jamais poderia ter uma consequência penal nesses casos. Nesses casos, não poderia ter nunca uma representação fiscal para fins penais. Ponto 2 dessa discussão. Você trouxe muito bem o artigo 112 do CTN. E, sem dúvida, o artigo 112 do CTN já era algo que estava sendo trabalhado no sentido de você justamente aplicar, seja para exclusão da penalidade, seja para exclusão do crime, do tributo. Porque alguns entendem aquela redação como infração, pegando infração contra a lei, e aí pegaria tributo, e outros entendem que seria apenas uma modalidade para a penalidade em si. Então, assim, é interessante porque a gente já tinha essa alternativa. Né? Essa alternativa era algo que deveria ser aplicado, que não estava sendo aplicado para fins de você realmente conseguir mitigar esse contencioso. E aí vem essa legislação, com esse apontamento justamente para tentar ver se ela põe um fim a essa questão. Agora, eu vou lhe ser muito honesta, com relação a efeitos, na minha visão, é um pouco complicado a gente, se você entende a norma, tá? Como sendo uma norma de caráter processual, eu entendo um pouco difícil a gente aplicar o artigo 106. E para mim, por exemplo, a norma que acabou com o voto de qualidade, que adotou o critério de julgamento como sendo empate a favor do contribuinte, na verdade, uma regra de julgamento. Então, para mim, por exemplo, não caberia aquela argumentação que você falou da ADI, no sentido de que teria que ser lei complementar. Não, isso é matéria de lei ordinária, é regra de julgamento. Da mesma forma que não caberia a retroação. Caberia uma aplicação imediata aos processos que ainda estão em julgamento e nos casos que já foram julgados, só lamento. Né? Eu até estava conversando com o Sérgio André sobre esse assunto, porque ele falou que isso deixa ele muito tenso, principalmente com relação à questão
de uma oferimento de isonomia, né? Porque isso ocorrerá. Você vai ter situações onde o contribuinte perdeu por votos de qualidade e, infelizmente, teve que judicializar o caso, e outras, o contribuinte agora pode perder por votos de qualidade e conseguir resolver a questão e não ter que judicializar. Mas faz parte da segurança jurídica, né, Caio? E essa é uma questão que eu vejo que está faltando um pouco. Essa norma, no meu sentido, eu queria saber a sua opinião, ela veio com o objetivo de tentar dar uma segurança jurídica e tentar resolver um problema que se arrasta, como eu coloquei, relativamente ao contencioso tributário, administrativo e judicial. E assim, ela cria mais problema, mas mais problema em razão das interpretações que se criam em torno disso, né? É o contribuinte querendo ganhar de um lado e é o Estado querendo ganhar de outro. Será que cabe espaço nessa discussão hoje, levando em consideração esse estado que a gente está vivendo de Covid, onde, de fato, o contribuinte vai precisar de uma mão do Estado para se levantar e, ao mesmo tempo, o Estado vai precisar de uma mão do contribuinte para se levantar, porque os recursos não são ilimitados? Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre esse assunto. Eu acho que, da forma que foi meio, um pouco de pé na porta, né? A forma com que foi introduzido esse argumento. Exatamente. Talvez não fosse a melhor forma de trazer a discussão, porque o que esse tema está trazendo muita gente já está levantando a necessidade de uma revisitação na forma como esses processos federais são, os tributos federais são analisados no contencioso. Muita gente começa a lembrar que o governo, que o Estado, no caso, não é obrigado a manter um duplo grau de jurisdição para analisar os débitos, né, já que decorre do poder de autotutela. A gente tem vários casos, por exemplo, de tribunais administrativos estaduais que só tem uma instância. A segunda é especial. Né? Minas Gerais é assim, Pernambuco é assim. Pernambuco, inclusive, talvez seja o único caso no Brasil em que todos os conselheiros são concursados, concurso específico. O que, na minha experiência, trouxe algo muito positivo para lá. Então, eu acho que, além de não ter sido a melhor hora para ser incluído isso, certamente isso vai gerar uma reação. Não à toa, todas as ADIs, elas tratam da questão da perda de soberania, do Estado perdendo o controle sobre a forma como que são analisados os processos administrativos federais tributários. Então, eu não duvido, apesar de que o presidente sancionando essa regra dá um indicativo da posição dele. Mas eu não duvido que haja medidas a partir de agora para reformular a forma como o CARF é estruturado. E certamente essa reformulação não vai ser algo que coloque os interesses do contribuinte em primeiro lugar. E quando eu digo interesse do contribuinte, eu não digo tendência ao desfecho favorável dos casos. Eu digo garantindo preceitos fundamentais de contraditória para a defesa, questões assim. Então, eu não sei, talvez no futuro traga mais problemas. Eu sei que de efeitos práticos imediatos, até agora eu só tive conhecimento de uma sentença proferida pela 20ª Vara Federal, que foi a Geraldine Vital que proferiu, e ela, em toda a argumentação dela, ela puxa para o 112 do CTN. E nos últimos 2 parágrafos ela fala do 13988 como um argumento suplementar de força. Então, o que eu acho, assim, mantendo-se esse cenário, sem reformulação posterior do CARF, sem liminar nas cautelares, até sem declaração de inconstitucionalidade, como você disse muito bem, pode demorar muito tempo, apesar de ser um assunto urgente, acho que isso vai servir, pelo menos, de argumento de mérito para muita ação judicial, muito mandado de segurança que já está em vigência. Eu acho difícil conferir uma liminar e considerar alguma decisão, mas como argumento para a sentença, eu acho que vai ser válido, porque se o Congresso Nacional e o Presidente da República entenderam que essa técnica de julgamento não tem que mais ser utilizada, e foi a única coisa que manteve os débitos na esfera administrativa, imagino que os juízes vão ter total segurança de cancelar o crédito tributário. E eu também não sei até que ponto o próprio CARF vai passar a segurar alguns julgamentos prioritários de assuntos que seriam
provavelmente decididos pelo voto de qualidade, assuntos bilionários, talvez fiquem engavetados até uma definição mais clara sobre o assunto. Ah, isso já tem ocorrido. Isso já tem ocorrido, com certeza. Você vai saber muito melhor do que eu. Pois é, na verdade, Caio, esse é que é o problema, né? Novamente, a gente está correndo atrás do rabo. A grande questão é, a gente não quer mais a discussão contenciosa tributária do jeito que ela está posta, né? De fato. E outra, o contencioso administrativo claramente estava sendo desvirtuado. Se o próprio Sindicato dos Auditores diz que o contencioso administrativo serve para arrecadação, acabou o resto, né? Ou seja, a gente está vendo os institutos de forma equivocada. O grande problema só que existe é o seguinte: o contencioso administrativo eu brigo, entre aspas, de graça, né? Então, consigo corrigir determinados erros do lançamento, etc., sem ter que gastar com garantia, sem ter que impactar meu limite de endividamento, sem tudo isso. E, sem dúvida, o contencioso acabando, né? Ou como a Juliana colocou aqui, isso vai acabar a parte boa do carro. Então, se isso acaba, na verdade, você resta o judiciário. E o judiciário hoje, ele não está preparado, né, completamente, tecnicamente, por todos os seus quadros, para poder analisar algumas questões tributárias que são realmente da veia, do dia a dia, de pessoas que trabalham com tributário, né? A gente sabe que a Justiça Federal, por mais que tenha excepcionais juízes, a gente não consegue ter pessoas muito especialistas em matérias tributárias, até porque, primeiro, a matéria tributária é muito exigida dos juízes, e segundo, os juízes eles estão como generalistas, salvo aqueles que vão cair em várias execuções fiscais que caem normalmente com as discussões relativas às execuções. Mas também não tem uma vivência muito grande da prática do dia a dia. Então, você discutir ágio, você discutir determinadas operações de planejamento tributário e etc. dentro do judiciário, até mesmo tributação internacional, começa a gerar uma certa ansiedade, né? Para não dizer palpitação, crise de ansiedade, por aí vai, por parte dos advogados que vão levar esse assunto a juízo. Então vamos torcer, não? Acho que a gente está com o cenário certo, tem essa sentença, adorei esse teu ponto, e realmente é verdade. Agora, também tenhamos e convenhamos, né, meu amigo? Eu poderia ter aplicado essa sentença com base no 112, independentemente dessa lei, né? Se a tese do 112 tivesse valido, a gente não precisava dessa lei, né? A gente conseguia fazer se você tira os parágrafos referentes ao 13988, a sentença fica igual. Não é? Então, esse é que é o ponto. Eu acho que a gente tem que trabalhar os dois cenários. Eu, hoje em dia, trabalharia os dois cenários, porque a gente não sabe qual vai ser o efeito da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa norma. Então, você tendo, pelo menos, a argumentação pelo 112, é algo que ainda não está sendo objeto de discussão, né? Então, você já tem uma jurisprudência favorável, tem vários doutrinadores que falam sobre o tema, possibilidade de aplicação para penalidade em tributo. Então, é um viés que ainda sobra ao contribuinte com mais segurança. Agora, óbvio, a lei ainda está válida, então tem que correr atrás de aproveitar e aplicar. No meu sentido, eu também acho, Zé, que é um absurdo o Estado dizer que essa lei atenta contra a soberania do Estado, isso é surreal, né? Até porque o próprio STF, na ADI que existe contra o voto de qualidade, que já perdeu o objeto dessa alteração legislativa, ele claramente se manifestou numa forma tendente a o fato do voto de qualidade existir ou não uma regra de julgamento. Então, se uma regra de julgamento para lá, uma regra de julgamento para cá. Eu posso tirar essa regra de julgamento a hora que quiser. Entendeu? Então, não seria um ato de soberania. Inclusive, eu concordo muito com o Diogo Ferraz, ele fez um artigo excelente sobre esse assunto do voto de qualidade, e ele deixa muito claro, o problema não é o voto de qualidade, o problema é como você aplica o voto de qualidade, que de fato é uma desvirtuação do sistema, né? Então, Caio, eu queria, assim, te agradecer demais por essa visão, acho que você abordou o tema de uma forma muito objetiva, permitiu que todo mundo tivesse uma compreensão de como é que está essa questão da judicialização, trouxe um assunto super fresco, essa decisão da Geraldine, acho muito legal, e eu queria que você falasse dessas suas últimas considerações aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Não tem muito mais o que falar, não. Micaela, só tenho a agradecer mesmo a você, a tutoria jurídica, ao PJT, né, onde a gente se conheceu. É uma honra mesmo para mim estar dividindo esse espaço aqui com você. É incrível quantos elogios eu recebi por associação. As pessoas viam nossas fotos e falaram assim, caraca, a Micaela me deu aula, me dá aula. Realmente é uma inspiração como você move as pessoas e os assuntos e a nossa comunidade jurídica. Muito obrigado mesmo. Estou sempre à disposição do que você precisar e vou seguir aqui assistindo agora como espectador as suas lives toda semana.
Ô, meu querido, olha, suas palavras são muito carinhosas, eu agradeço demais, mas você tem todo o mérito para estar aqui fazendo essa live, pelo excelente profissional que você é. Então, parabéns pela live, muito obrigada pela presença aqui. Pessoal, essa live vai ficar gravada. Quem não conseguiu pegar desde o início, não deixe de ver lá no IGTV, tá? E quem não pôde assistir vai ter a oportunidade de ver pelo IGTV, então não deixe de divulgar, tá bom? Um beijo grande. Gente, até a próxima. Beijão, Carla. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.